Um tema importante para a gente abordar e que sempre é pedido aqui nos comentários do canal, os inscritos pedem, é sobre fair play financeiro, né? E quando a gente aborda fair play financeiro, a gente nota que existe muita desinformação, um entendimento equivocado sobre o tema. Alguns acham que o fair play financeiro vai, por exemplo, limitar os gastos do Flamengo em relação ao que gasta hoje. Quando, na verdade, o fair play financeiro ele vai aumentar o poder econômico do Flamengo e também, por que não dizer, do Palmeiras, em relação aos demais clubes brasileiros. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Vamos explicar exatamente o que é o fair play financeiro e como isso aumenta o domínio da dupla Flamengo-Palmeiras no futebol brasileiro. Antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o conteúdo do canal, que o canal sempre traz aqui, e quer ajudar, apoiar o canal, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho. É muito importante, até para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever é deixar aquele famoso like, o famoso joinha. Ao se inscrever, ativar o sininho e principalmente deixar o like, o joinha, através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Se você gostou ou não de algo que foi abordado aqui no canal, não tem problema, comente. É através dos seus comentários que a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, da família, grupo do futebol de final de semana, grupo dos amigos, compartilhe. E deixe aqui também o seu comentário sobre o áudio do vídeo, se está ok. Dessa maneira, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o like, o famoso joinha, comentando, compartilhando e dando feedback, você vai estar ajudando para o crescimento do canal. Voltando ao tema do vídeo, fair play financeiro. Muito se fala sobre o fair play financeiro, mas também tem muitos mitos e muita desinformação. Algumas até, eu diria, propositais por parte de quem deveria informar e não desinformar. Mas, como eu sempre digo, todo discurso tem uma narrativa e às vezes as pessoas mais preocupadas do que informar estão mais preocupadas em defender seu ponto de vista. Então acabam desinformando. E é justamente isso que a gente vai tentar desfazer aqui, a desinformação, e explicar como isso influencia no futebol brasileiro, quem fica mais forte e quem não. Bom, uma das coisas que muito se fala de forma equivocada sobre o fair play financeiro é que isso vai limitar os gastos de Flamengo e também do Palmeiras, que são os clubes de maior poder de investimento, que mais atuam no mercado nos últimos anos. Então é muito comum você escutar, agora com fair play financeiro vai ter um teto de gasto e vai todo mundo ficar igual ali, todo mundo vai gastar igual, pronto, essa dinheirama toda do Flamengo aí não vai fazer mais sentido algum, porque não vai poder gastar mesmo, vai ter um teto, vão gastar por igual, e a mesma coisa se vale para o Palmeiras. Errado, não é nada disso. Então, a gente vai explicar aqui o conceito de fair play financeiro, para a gente, a partir daí, começar a discutir quais são os impactos no futebol brasileiro e quem sai ganhando. Bom, para começo de conversa, o fair play financeiro, em resumo, em linhas bem básicas, significa nada mais nada menos que você não gastar mais do que ganha. Por exemplo, Botafogo, sei lá, tinha um faturamento de 350 milhões, gastou em contratações algo próximo de 400, mais do que ganha. Como isso pode acontecer? Não pode. É como se você constantemente gastasse mais do que você tem de receitas, né? Mais do que você ganha. Vai dar ruim em algum momento, e bem logo. Então, isso também é uma forma de administrar para que aqueles clubes não quebrem e levem outros também a quebrarem. Por exemplo, se o Botafogo está gastando muito mais do que ele arrecada,
isso vai causar um desequilíbrio nos outros clubes que não vão poder gastar mais também, ou vão ter que escolher quebrar, né? E isso vai causar um desequilíbrio, porque outros clubes, para se tornarem competitivos, junto ao Botafogo, no futebol brasileiro, vão ter que gastar mais do que arrecadam para se tornar competitivos. Em algum momento isso desequilibra e quebra. Esses clubes quebram. E isso também evita, se você tem um fair play financeiro, de ter investimentos escusos fora do futebol, que mantém ali o futebol. O princípio original é que o futebol precisa se manter com as receitas geradas pelo futebol. Então, o fair play financeiro ele só diz que você tem que gastar aquilo que você arrecada. Você não pode arrecadar 100 e gastar 1.000. Então, partindo desse princípio, o que isso vai gerar de impacto no futebol brasileiro? No primeiro momento, vai ter uma regularização, vai deixar de ser uma terra sem lei. Por exemplo, o Corinthians, que está devendo um monte de gente, ele contrata jogadores devendo um monte de gente e continua sem pagar. Com fair play financeiro, se você só pode gastar aquilo que você arrecada, o primeiro questionamento, a primeira restrição seria num clube como o Corinthians, Botafogo. Mas no Corinthians em especial, porque ele gasta aquilo que ele não tem, porque está devendo um monte de gente. Sabe quando você, sei lá, fazer uma analogia aqui, como se você pedisse um dinheiro emprestado e você não pagasse a quem você pediu dinheiro e está gastando com esse dinheiro um monte de coisa, comprando carro, comprando passagem para viajar com a família, mas você não pagou nem um centavo daquele que você pediu emprestado e alega não ter dinheiro. Mais ou menos o que o Corinthians faz, e o fair play financeiro vai colocar regras nisso daí. E o futebol brasileiro vai deixar de ser aquele futebol sem lei. Isso pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai chegar aqui no Brasil, vocês podem ter total certeza disso. E como isso impacta Flamengo e Palmeiras? Flamengo e Palmeiras, o impacto é muito simples, vai deixá-los mais fortes economicamente em relação aos seus rivais, ou seja, vai colocar uma diferença ainda maior do que já existe hoje. Por quê? Porque Flamengo e Palmeiras são clubes com as suas dívidas extremamente equacionadas, não incomodam, já estão inclusos ali na programação orçamentária do clube. E são clubes com arrecadações muito relevantes, significativas, principalmente em consideração à média do futebol brasileiro. Ou seja, são os clubes que mais arrecadam. Nesse que mais arrecadam, eu acho que o Palmeiras é o terceiro, o Corinthians é o segundo, o Flamengo o primeiro. Mas ali são os clubes que mais arrecadam. Só que, diferentemente, na parte de dívida, onde o Corinthians deve muito, Flamengo e Palmeiras são os clubes com as situações financeiras mais equilibradas, com as dívidas, com o endividamento mais controlado. Então, você tem aqui numa balança da equação os clubes que mais ganham e você tem na outra balança da equação os clubes com as dívidas mais bem controladas. Obviamente, se eu falei que o fair play financeiro é justamente a relação do que eu ganho e do que eu gasto, e o endividamento influencia nisso, se eu sou o clube que mais ganho, e a dupla são os dois que mais ganham, vamos dizer assim, e são os dois também que têm mais as dívidas controladas, obviamente que no fair play financeiro, esses clubes vão ser os que têm maior capacidade de investimento em relação aos demais. E o que muda em relação a hoje? O que muda em relação a hoje? Esses já são os clubes com maior capacidade de investimento, só que outros clubes que não têm essa equação tão bonita assim, esse equilíbrio financeiro, esse controle nos gastos e também receitas relevantes, esses outros clubes que não têm isso, o que eles fazem? Eles gastam mesmo sem poder e acabam no campo e bola, de alguma maneira, se tornando, por um breve momento ou não, competitivos de uma forma artificial, né? De uma forma que não se sustenta. E acabam prejudicando aqueles clubes que querem entrar dentro da linha, né? Querem atuar dentro da linha. Por quê? Porque esses clubes, para que eles possam competir, com o Botafogo, com o Corinthians, ou eles vão fazer loucuras, ou vão ter que ser muito mais assertivos. Por exemplo, como é o caso do Fortaleza.
um clube com um orçamento muito menor comparado a Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Botafogo, mas um clube muito assertivo. Então tem que melhorar muito na sua gestão. O ponto é que não pode você ter uma competição, um clube que segue as regras, paga os seus credores, né, paga tudo direitinho, e outro clube que não paga ninguém e sai contratando quem quer que seja sem compromisso algum, atrasa salários, atrasa um monte de coisa. Você acha que essa é uma competição justa? É claro que não. Ou ter um clube que não gera receita nenhuma, mas vem dinheiro, sabe-se lá da onde, né, para manter, para tentar fechar as lacunas, e pior, usa os clubes aqui no Brasil como barriga de aluguel para tentar ludibriar o fair play financeiro em outros países, como acontece com o Botafogo, com a Hold, que é dona do Botafogo, comprando jogadores para o Botafogo e depois transferindo por valores simbólicos para o Lyon da França, para tentar, de alguma maneira, ludibriar o fair play financeiro na França. O movimento já está sendo percebido. Então, existe uma série de irregularidades que o fair play financeiro vai tentar coibir. Eliminar é muito difícil, gente, porque sempre vai ter alguém tentando encontrar uma maneira mais fácil de fazer coisas erradas, né? Mas você sempre vai avançando também nessas regras, nesses controles, para que isso seja cada vez mais difícil, quem quer fazer coisa errada, fazer. E, como eu disse, quem está com as contas ajustadas, quem está com tudo direitinho, com tudo correto, né, atuando ali dentro de um padrão de excelência, esses clubes, no caso Flamengo e Palmeiras, vão se beneficiar muito, porque a partir do momento que tiver regra no futebol brasileiro, aí quem estão com as contas em dias, com as receitas lá em cima, vai se sobressair ainda mais aqueles que estão tentando fazer de qualquer maneira, né? Tem muito torcedor do Botafogo que está criticando isso, porque justamente sabe que eles não vão ter condições de fazer as contratações como fazem hoje, se você tiver um fair play financeiro, como existe na França e em todas as grandes ligas da Europa. Corinthians também reclama, né? Porque ele não vai conseguir fazer essas coisas erradas que hoje faz, de dever e não pagar e ficar, de certa maneira, fraudando o futebol brasileiro, se tivesse regramento. Vai ter que, de alguma maneira, fazer a coisa certa, que é controlar gastos, pagar seus credores, para aí sim começar a alavancar o seu poder e capacidade de investimento, fazer a coisa certa. Ninguém quer cortar da própria carne, não é isso? Do próprio sangue. Ninguém quer fazer a coisa certa, porque às vezes o caminho mais correto é o caminho mais espinhoso. E o caminho mais ali cheio de pedrinhas, de brilhantes, é o caminho mais fácil, mas é o caminho errado, que vai te gerar problemas lá na frente. E aquele caminho espinhoso, se você passar por ele direitinho, fazendo o que tem que fazer, é o que vai te deixar sustentável lá na frente. Então, existe esse ponto, obviamente vai ter uma força de clubes que não vão se adequar ao fair play financeiro e vão perder essa capacidade de burlar, de fazer coisas erradas, vão se mostrar contrários, obviamente, como já tem torcedores de clubes que burlam o fair play financeiro, se mostrando contrários, mas é algo que vai vir de qualquer maneira, independente de quem gosta ou não, porque o futebol brasileiro está ficando sem dono, está ficando totalmente sem lei, faroeste, né? Não existe lei, todo mundo faz o que quer, todo mundo engana, dá pino, o Internacional contrata jogador do Flamengo, não paga e todo mundo acha bonito. Então essa falta de regramento, essa bagunça vai prejudicar a própria dinâmica econômica do futebol brasileiro. Então isso vai ser um caminho inevitável. E para colocar, contextualizar, isso aconteceu exatamente na Europa. O fair play financeiro nasceu nas grandes ligas europeias justamente com esse intuito de regularizar e evitar uma série de coisas erradas e fora da lei, inclusive, que poderia gerar, inclusive,
facilitação para crimes financeiros, né? Então o fair play financeiro veio para tentar regularizar. O que a gente está vendo no Brasil hoje já aconteceu há muito tempo na Europa, e o fair play financeiro conseguiu, de certa maneira, regularizar o futebol, as grandes ligas europeias. É claro que nada é perfeito, e como eu falei, quem está fazendo o errado sempre vai buscar uma maneira de continuar fazendo o errado. Mas cada vez que se descobre o errado, você cria um regramento, um contraponto, um mecanismo para você combater aquilo. Dessa maneira vai se evoluindo. O futebol brasileiro está nesse estágio, e certamente o fair play financeiro vai ajudar os clubes bem administrados a serem mais hegemônicos e dominantes. Hoje, muito claramente, Flamengo e Palmeiras, com fair play financeiro implementado, isso vai acontecer, certamente vão estar ainda mais distantes dos outros clubes no Brasil, podendo até criar uma hegemonia da dupla de forma constante e duradoura. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like, o famoso joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos, comente. Até a próxima e aquele abraço.